Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E para nós começarmos aqui os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, o nosso anjo protetor, ele que nos acompanha nessa jornada terrena, agradecendo a todos os mentores, os guias que nos acompanham no trabalho no trabalho de hoje, nos nossos estudos, nos nossos projetos, nas nossas ações e atitudes. Vamos agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima pelo seu amor que nos envolve todos os dias. E a Jesus, nosso mestre, nosso guia. Gratidão, Jesus, pelos seus ensinos, pelo seu amor. E agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. E com muita gratidão e respeito, adentramos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, gente. Gerson, você vai começar aí para nós? 510? Vamos começar aqui com a 510. Pergunta: quando o pai que vela pelo filho a reencarnar, vela ainda por ele? Hum, Resposta: isso é mais difícil, mas ele convida, no momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. Aí ele completa aqui, né? O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, mas está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são eles mesmos assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que se um falta para uma causa qualquer, é substituído por um outro. Então aqui a resposta é não, né? Não ocorre. Ainda mais se nós lembrarmos, né, do famoso véu do esquecimento que nos é colocado em cada reencarnação, né? E o que na verdade vem a ser o processo reencarnatório, né? Ele consiste em esquecer de quem nós somos para podermos viver uma nova história, sem a influência direta da memória, né? Por isso que vem aquele véu do esquecimento, a cada reencarnação. E assim, nós vamos ter, sim, influências de nossas experiências passadas, de nossas personalidades passadas, mas não da memória. A memória fica, a memória fica, né? E é esquecida a cada reencarnação. Então, o pai vai velar pelo filho enquanto se lembrar dele. No momento em que ele reencarna, ele esquece do passado, que foi pai ou que foi filho. Esquece, né? Então, eles podem até se encontrarem na vida material, mas não vão se lembrar. Não vão se lembrar. Pode ocorrer uma certa afinidade, né? Então, vamos pensar assim no exemplo. Um pai desencarna. Aí o filho continua aqui na vida terrena. Aí, depois de um tempo, esse pai que desencarnou reencarna.
se reencarna, reencarna como uma criança. Não, pode ser que haja alguma afinidade entre uma criança e um idoso, né? Mas afinidade não assim, de memória, né? De que você foi meu pai, você foi meu filho. É muito difícil isso ocorrer. Ainda mais se a gente pensar que um espírito protetor, a gente viu que ele é um espírito mais elevado. Para você chegar num nível de ser um espírito protetor, você está numa esfera mais superior. E quando você está numa esfera superior, isso não exige tantas reencarnações, tantas provas, expiações para esse espírito protetor. Então, dificilmente um espírito protetor vai reencarnar no no mesmo momento em que o seu assistido ainda está aqui no mundo material. Foi isso que eu entendi. Interessante, não tinha até pensado por esse lado, Gerson. Que bom que você trouxe do véu do esquecimento. É verdade, né? Porque quando faz esse processo do reencarne, tem esse véu do esquecimento, graças a Deus, né? Então, esses espíritos aí, que nos amam na reencarnação, eles podem também pedir para outros. A gente já viu que eles trabalham tudo em equipe. É um trabalho de amor, um trabalho fraterno. Então, pode pedir para aqueles outros amigos ali protetores, tendo o amor, né, que eles têm, pedem também por nós. É interessante isso. Mesmo porque, assim, quem reencarna não dá para ficar nessas duas partes, né? A não ser a gente ainda não se tem assim essa comprovação de fazer isso pela ambiguidade, né? Que é estar lá em dois lugares ao mesmo tempo, né? O espírito ali. Então, a não ser em outros casos que a gente já viu. Mas nesse caso eu acho que é isso mesmo, né? Então, assim, como é um trabalho, né? Um fraterno. Então, assim, um auxilia o outro. E lembrando que nós temos aí os espíritos que são simpáticos a nós também. Né? Eu não A sei se é, gente pode falar, Su. eu não sei se é um absurdo o que eu vou falar, mas talvez esse pai, né, ou filho, se desencarnou antes, né, talvez possam se encontrar em sonhos, né? Tudo é possível no mundo, porque nos sonhos você pode chegar ao mundo espiritual, né? Tanto dois encarnados poderá chegar num patamar de um encontro, talvez, de matar uma saudade. Não sei se é absurdo isso, mas me ocorreu agora. Não, acho que não é absurdo, não, Suzele. Eu acho Porque o nosso espírito, né, a gente já sabe que quando a gente que dorme, a gente passeia muito, né? A gente passeia, a gente trabalha, a gente visita, né? Então depende dos nossos pensamentos. Então acredito que sim. Aí, conforme eu falei, depois eu lembrei. A gente não sabe, né? Eu pelo menos não sei, mas o caso, por exemplo, de Emmanuel e Chico, né? A gente não tem o relato de que Emmanuel, ele já reencarnou, ele reencarnou antes de Chico, né? Voltar para o plano espiritual. Aí vocês acham que o Chico, ele ficou desamparado? Claro que não, não. né? Então, assim, outros espíritos ali auxiliaram. Fala aí, Gerson. Agora você me deu outra dúvida. Emmanuel era o espírito protetor de Chico ou era o guia espiritual, um dos guias espirituais de Chico? Segundo eu vi assim em alguns livros que ele era o anjo, né? O espírito protetor ali, né? Não sei se era só desse trabalho. Aí eu também não sei. Vale a gente pesquisar, né, Gerson? Vamos pesquisar isso daí, ó. Vou até escrever aqui para a gente pesquisar mais, né? Tá Porque bom, realmente vale a pena a gente ver, porque faz parte aqui do nosso estudo. sim. Podemos seguir? Sim, Então vamos lá, 511. Além do espírito protetor,
Um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe proporcionar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal. Peraí, gente, deixa eu beber água aqui. Ligação não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho, quando encontra ocasião. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele cujo domínio o homem se entregar. Essa questão aqui me lembrou muito a história lá do lobo bom e do lobo mau, que são os nossos próprios pensamentos. Quem que a gente vai alimentar? Os pensamentos bons ou os pensamentos maus? Porque a espiritualidade aqui nos faz lembrar. Quantas vezes a gente fala assim, ai, o meu anjinho bom tá falando isso, o meu anjinho mau tá falando isso. Gente, Deus nos proporciona um espírito protetor. Um espírito protetor. Os outros é a gente que fica arrumando, né? A gente que arruma, mas a gente arruma de acordo com aquilo que a gente está nos centrando, pensando, agindo. Então, aqui, ele não, esse espírito que a gente chama aí do anjinho mau, ele não é nosso espírito protetor. Ele está ali que a gente abriu uma brechinha, que a gente abriu um canalzinho, de acordo com o que a gente vive, de acordo com o que a gente pensa, com as nossas ações, de acordo com a nossa sintonia vibratória. Então, de acordo com a nossa sintonia vibratória, a gente se conecta com aqueles espíritos que têm afinidade com aqueles pensamentos, né? Então, por exemplo, se eu estou conectada com, sei lá, ciúmes, inveja, né, que seja, eu vou me conectar com aqueles espíritos ainda não trabalhados, ainda não tratados, que também pensam dessa forma. Então, eu vou atrair. Então, por isso que às vezes a gente fica com aquela sensação anjinho bom e anjinho mau, né? Porque a famosa e célebre frase, vigiai e orai. E vigiai e orai não é os outros, nós mesmos, dos nossos próprios pensamentos. Porque esses espíritos, eles vão encontrar elementos em nós. O anjo da guarda vai estar ali, ó. Meu, pede me ajuda que eu tô aqui. Mas, né, quem que a gente vai ouvir? Por isso que, como é que a gente fecha a porta, né? Para não ter abertura para esse anjinho mau? De acordo com a nossa reforma íntima. Isso que eu estou pensando, é bom para mim, bom para o próximo? Não, então X, 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 cancela. Essa minha ação é bom para mim, bom para o próximo? Se é, continue. Se não é, cancela, sabe? Então, vai fazendo assim as peneiras. Então, a portinha, quem fecha somos nós. E quem abre também, né? Então, é como se assim a gente dissesse, existe Deus, mas também existe a ausência de Deus em nós. Quando a gente fica dando vazão para o mal, e aí as coisas começam a perturbar. Gente, 99,99999%, né? A gente se distanciou de Deus, porque Deus é o amor, é o bem, é pensar nisso. Então, assim, esse espírito, que é um espírito mais inferior, ele não é espírito protetor, não existe isso. É uma luta árdua, né? Que o ser humano tem às 24 horas, né? De não dar vazão a essa vozinha aí do lobo mau, né? Então, por mais que tentamos
chega uma hora que a gente dá vazão, sim, porque eles vibram nas nossas sombras, eles vibram naquilo que ainda nós temos que nos trabalhar. Então, é por isso que muitas vezes a gente abre essas brechas, que é muito difícil você ficar 24 horas vigiando e orando. Então, há momentos em que a gente cai, sim, e é o momento onde a gente tem que ter a fé em Deus, a ajuda dos nossos protetores, do nosso anjo de guarda, para nos levantar de novo, porque somos imperfeitos, temos muitas sombras ainda dentro de nós, e é onde eles se aproveitam, eles vêm, eles são astutos, né? Eles, vamos dizer assim, eles comem pela beirada, então eles sabem exatamente onde nos atacar. Então, essa vigilância é uma luta árdua, né? Por isso que temos que ter tanta proteção para nos ajudar a não cair tanto, né? Isso mesmo, Suzeli. Caiu, levantou. O É, bom é que quando a gente está nos estudos, né, nessa pegada toda de automelhoramento, de autoconhecimento, a gente já sabe o caminho, né? A gente já sabe. Então, caiu, levantou. E vai indo. Vamos, rumo à ascensão, né? é verdade. Continuamos? Pode seguir isso. Então, 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Resposta: cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhes dedicam afeição e se interessam por eles, como há também o que os assistem no mal. Então, a gente tem uma galera, a gente tem uma turma aí com a gente, né? A gente poderia até colocar aquele velho ditado, né? Diga-me com quem andas, que te direis quem é. Então, nós não estamos isolados, nós viemos de várias reencarnações. Somos espíritos calejados, espíritos velhos, né? Na verdade. Então, ao longo de todas essas reencarnações, e mesmo no mundo espiritual, nós conquistamos, né, a, a simpatia de espíritos, dependendo sempre do nosso grau de elevação. Então, com certeza, nós nos afinizamos com muitos espíritos bons, como também aqueles menos elevados, né? Então, nós não estamos isolados no mundo, já temos muito laço de outras reencarnações. Então, que vão trabalhar por nós, além dos nossos anjos de guarda. Então, são os espíritos protetores familiares, os amigos que nos são simpáticos, né? Então, é uma turma muito grande de espíritos que sintonizam conosco. O importante aqui é que a gente se mantenha, como na pergunta anterior, com o espírito elevado, orando, vigiando em primeiro lugar, orando, fazendo a nossa reforma íntima, para que cada vez mais a gente possa atrair espíritos mais elevados, espíritos melhores, né? E cada vez não dando vazão, não dando escuta a esses espíritos que nos agregam, né? Porque ainda somos muito, muito falhos, né? Precisamos ainda de muitas reencarnações para nos depurarmos, para crescermos, evoluirmos mais. Foi o que eu entendi. Eu também concordo aí com você, né? Porque a gente tem a oportunidade de ter espíritos para nos acompanharem, né? Até como o Gerson, né, levantou aí uma questão para nós, né? O Emmanuel com o Chico, se era o mentor, ele
tem o seu, né, tinha, né, tem o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. Então, o Emmanuel, como mentor, como um guia espiritual, está ali naquele trabalho, né? Não sei se aí também faz sentido, Gerson, porque conforme a Suzeli foi falando, já foi me clareando aqui, porque o Emmanuel veio com esse trabalho, né, com o Chico, de escrever os livros, de guiá-lo nessa missão mesmo, né? Então, assim, então ele veio com essa função realmente do guia, do mentor ali no trabalho. Assim como a gente, por exemplo, está aqui no grupo de estudos, com certeza. Tem aqui um guia espiritual, um mentor com a gente que nos acompanha nesse trabalho, né? Então, assim, eu também entendo isso. E, assim, como a gente comentou, o espírito protetor, ele é um designado por Deus. Tanto que o Gerson até trouxe para nós que esse espírito aí, ele vai nos acompanhar por muito tempo, tá? Agora, ele tem essa missão conosco, porque ele foi designado. E tudo assim que a gente vai fazer, a gente vai ter esse apoio espiritual de outros mentores, outros guias que vão nos acompanhar, né? Quando eu falo isso, até imagino assim, né? Toda ali a fraternidade, a equipe espiritual, né? Eles, não, eu vou acompanhar, né? Eu vou acompanhar esse grupo aqui, né? Então deve ser bem tipo assim, né? Então é isso aí mesmo, Suzane. É isso mesmo. Me clareou também, sabe? Me clareou quando eu coloquei assim, que aquele pai, né, poderia encontrar com o filho à noite, no sonho. Então, se Emmanuel está encarnado, Chico desencarnado, nada impede, né, que eles continuem a sua missão, através até dos sonhos. Né? Talvez Emmanuel encarnado não saiba ainda, não sei, né? A gente tem que verificar. Talvez nem saibam da sua missão a nível da Terra, né? A nível do planeta, mas quem garante que eles não continuam a missão nos sonhos? Quando ele se desdobra no relaxamento noturno, ele com certeza encontra com o Chico e com tantos outros e continua a sua missão, provavelmente, não sei, mas me ocorreu isso de novo, né? Mas acaba vindo assim várias reflexões. E quando, voltando aí ao assunto também, quando o espírito, né, o Emmanuel, fez lá o combinado de trabalhar com o Chico por longos anos, né, para escrever tudo isso, o que que ele combinou com o Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. É, é. Né? Pode seguir isso. Então vamos. 513. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Resposta: às vezes podem ter uma missão temporária, mas em geral são apenas solicitados pela similitude de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. 513A. Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Então, o que é ser simpático, né? Como somos simpáticos, tanto aqui na Terra como no contato com o desencarnado. É a nossa mesma forma de pensar, os nossos gostos, os nossos pensamentos. Então, encarnado ou desencarnado, nós atraímos esses espíritos pela nossa afinidade. Então, isso é ser simpático,
né? E atraímos, infelizmente, tanto os bons espíritos como aqueles mais inferiores, que têm simpatia por nós, por pensarmos igual, por vibrarmos na mesma frequência. Uhum. Então, eles se aproximam de nós tendo essa simpatia, diferente daquele que nos odeiam, né? Que é outro caso. Então, temos espíritos o tempo todo conosco que nos são simpáticos dos dois lados, por essa afinidade. E temos o espírito, que é o nosso anjo de guarda, esse tem essa missão de cuidar de nós, ele aceitou essa missão até o fim. Então, quando ele aceita, ele vai até o final, a não ser que a gente já viu em perguntas anteriores, que ele não possa, que ele tenha que se afastar e imediatamente um substituto vem, né? Então, caso contrário, ele vai conosco até o fim. Ele tem essa missão, como Chico e Emmanuel, né? Teve aquela missão. Agora, os outros espíritos, eles poderão ter missões também, mas temporária. Eles não têm essa missão, esse compromisso de estar conosco até o fim. E esses espíritos, vamos dizer, missionários, eles são raros. A maioria não tem como missão, apenas aquela afinidade, né, que tem conosco, que a gente mesmo vai atrair. Então, o que acontece aqui? Como falamos tantas vezes, depende muito, muito mesmo, da nossa reforma íntima, dos nossos pensamentos, para cada vez mais atrairmos mais espíritos bons, sejam familiares, amigos, né, que nos são simpáticos, que vivemos em outras reencarnações. Então, cada vez mais, com a nossa reforma íntima, com os nossos conhecimentos, vamos aprendendo, né, a vigiar os nossos pensamentos para que a gente possa atrair cada vez mais espíritos bons, companheiros bons ao nosso lado, que vão, além de nos instruir, de nos ajudar, ele vai ajudar muito o nosso anjo de guarda, que imagina o trabalhão que ele tem. Então, quanto mais espíritos bons nós atrairmos, o trabalho dele vai ser mais, vamos dizer, mais leve, né? mais sereno, né? Porque ele tem um trabalhão conosco. Então, vamos dizer, a nossa missão é essa: evoluirmos, melhorarmos, para cada vez mais atrairmos espíritos melhores, né? Mesmo, Suzelene, né? A nossa missão é isso mesmo, é de nos melhorarmos. E às vezes a gente tem muita mania de falar, né? Ai, minha missão é cuidar do meu sobrinho. A minha missão é cuidar de fulano. A minha missão é fazer isso, fazer aquilo. Não, a gente não está nesse patamar de ser missionário, não, né? Eu acho que a gente está na missão de sermos, né, missionários de nós mesmos. A nossa missão de nos melhorarmos. Porque como você falou, Suzeli, a nossa missão de nos melhorarmos é quem a gente comanda, quem anda com a gente. Com quem nós somos simpáticos, né? Com quem que a gente vai carregar? Então, eu vou carregar aqueles espíritos simpáticos do bem ou do mal? A escolha é sempre nossa, gente. É sempre nossa. Muito interessante. Podemos, assim, então, encerrar. Olha só, já estamos chegando ao final. Quanta reflexão aqui que trouxemos agora para o dia de hoje, né? Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus e que fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. E até a próxima semana, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.